Olá, começamos agora mais um Cidadania em Debate, um programa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Aqui discutimos assuntos vinculados à cidadania. E no programa de hoje vamos falar de educação financeira. Sim, educação financeira é assunto vinculado à cidadania, porque a falta de educação financeira pode trazer o endividamento. E o endividamento prejudica as famílias, prejudica a economia do país e prejudica a vida em sociedade. Hoje vamos aprender algumas dicas. É possível acumular patrimônio ganhando um salário modesto? O que fazer se a gente caiu no endividamento? Quais são as regrinhas básicas para quem quer ter uma vida financeira saudável? Sobre esse tema, nós recebemos aqui Marcelo Robles, que é educador financeiro e coach nessa área de educação financeira, né, Marcelo? Obrigada pela presença e eu tenho certeza que será um bate-papo bastante profícuo aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite para estar conversando sobre esse tema tão importante. Marcelo, primeiro vamos definir a educação financeira. Educação financeira é só cortar gastos ou é muito mais que isso? Ou o assunto é mais amplo? De maneira nenhuma. Quando falamos de educação financeira, ela engloba vários conceitos. Dentre eles, você cuidar melhor do seu dinheiro para que você tenha uma vida muito mais equilibrada e sustentável. Não significa você ficar controlando tudo, vivendo mal. E nem tanto você só pensar em ter muito, mas sim ter o equilíbrio de acordo com o seu padrão de vida. Existe um passo a passo? Porque as pessoas falam assim, não, educação financeira não é economizar até o último centavo e deixar de ter qualidade de vida. Mas também não é sair gastando sem planejamento. Mas deve ter um passo a passo para tornar mais fácil a compreensão disso, não é? Sem dúvida. O passo a passo básico, Mariana, é que esse assunto tem que ser discutido em casa. Dinheiro ainda é um tabu. É um tabu. Muito grande. As pessoas acham que o marido que chama a esposa, ou a esposa que chama o marido para conversar sobre dinheiro é uma pessoa mesquinha, ou é uma pessoa que não quer dividir. Como tratar disso? Você acha que já deve ser tratado na época do namoro, por exemplo? Se você pretende ir morar com alguém, se casar com alguém, isso deve ser assunto primordial, tanto quanto falar se querem ter filhos ou não, se querem morar em casa ou apartamento, deve ter também se querem fazer um planejamento juntos ou não? Sim, o dinheiro ele está envolvido em todos os aspectos. Então, quando o casal está namorando, em coisas simples, os programas que eles vão fazer, os passeios que eles vão fazer, é importante que já façam um acordo. Como é que vai ser o pagamento? Como é que não vai ser? À medida que o casamento vai se aproximando, a ideia do casamento, começar a pensar disso. E evita aquele constrangimento, né? Da pessoa falar, e agora? Chegou a conta, como vamos fazer? Continua, Marcelo. Sim, é importante que seja um assunto natural, porque se ele for natural na época do namoro, quando casar, também vai ser natural. Porque nós sentamos para falar de vários assuntos. Por que não falar de dinheiro? E quando falamos de dinheiro, na realidade, estamos falando de um planejamento. Qual que é o planejamento da nossa família? A gente quer investir mais em comprar carro todo ano? É na educação dos nossos filhos? É em fazer viagem? Isso envolve essa conversa. E quando nós falamos das crianças, muitas vezes a gente põe a responsabilidade na escola, de educar, de ensinar. Mas nos esquecemos que o primeiro exemplo é em casa. Se os pais dão um bom exemplo, essa criança vai ser bem financeiramente. Você falou de casal, né? Esse planejamento conjunto, ele pode se enquadrar em qualquer situação de casamento em comunhão de bens, por exemplo, em separação total de bens. Um casal que se casou com separação total de bens. Ainda assim, é possível fazer um planejamento juntos? Ou geralmente é melhor cada um ter uma conta bancária separada, cada um ter sua conta separada? Mariane, quando nós falamos do orçamento familiar, não importa o regime de bens. O importante é eles sentarem, se unirem. Cada família tem uma forma de administrar. Alguns preferem juntar o dinheiro dos dois e pagarem as contas. Para outras famílias, cada um cuida do seu dinheiro, mas contribuem para as despesas em comum. Então, isso vai depender da dinâmica do casal. Agora, o que eu falo que é importante, nunca um deve centralizar o dinheiro. Porque se um centraliza o dinheiro, o outro fica totalmente por fora, não sabe como está sendo administrado. Então, isso é um princípio básico, que os dois participem cuidando do dinheiro. Você sugere conta conjunta ou você sugere que cada um tenha a sua conta? A conta conjunta não é o ideal. Não é o ideal? Por quê? Não é o ideal. Por causa justamente desse exemplo que eu falei. Acaba que um centraliza e o outro fica um pouco à margem do que está acontecendo. Tem que ter uma sabedoria muito grande para os dois cuidarem dessa conta ao mesmo tempo. Por quê? Geralmente um fala, é responsabilidade dela, é responsabilidade dele. Agora, se o casal funciona, tudo bem. O ideal é que os dois tenham suas contas, cuidem do dinheiro, porque amanhã um pode faltar. E como é que vai ser?
E o que eu vejo sempre são casais que o homem geralmente administra tudo e a hora que ele precisa, a mulher não sabe nem o que fazer. Vamos voltar ao passo a passo? Sim. Primeiro passo, estou endividada, quero sair da dívida, do endividamento, aliás. Qual que é o primeiro passo? Quebrar os cartões de crédito, jogar tudo no lixo e falar, não vou mais ter cartão de crédito? O primeiro passo, Mariane, por incrível que pareça, é não olhar para a dívida. Olhar para quê? Primeiro, nós temos que olhar para o orçamento familiar. Você tem que organizar o seu orçamento, verificar o que você está gastando demais, se o orçamento está organizado e quanto você pode pagar a sua dívida. Por quê? Geralmente as pessoas fazem o caminho inverso. Ele vai lá na dívida, faz um acordo, libera o nome e continua comprando. E aí o que acontece? O problema básico é aqui no orçamento. Alguma coisa está errada. O problema básico é ele se endividou porque está comprando mais do que pode. É comprando mais, alguma despesa que está tendo e dinheiro emocional, Mariane. Então, as pessoas elas gastam muitas vezes por causa de algum problema que não está resolvido. E primeiro precisa descobrir esse problema para depois você ir na dívida. Então, está endividado? Organiza seu orçamento, define as suas despesas, quanto que você pode gastar com cada item. Definiu? Sim. Quanto que eu posso pagar minha dívida agora? Aí sim, com esse montante você negocia a dívida. Aí você negocia. E nesse processo de negociação tem um detalhe. Qual dívida pagar primeiro? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Porque as pessoas, quando entram no endividamento, elas já têm penduradas em vários locais. É no cartão de crédito, é na conta corrente, às vezes é no mercado, perto de casa, não é? Sim. E aí, Mariane, muitas vezes há um equívoco muito grande. Porque as pessoas elas têm na mente que eu tenho que pagar aquela dívida com maior taxa de juros. Acredito que você já deve ter ouvido isso. Sim. É corrente, todo mundo fala isso. Mas não é o certo. Sabe por quê? Por quê? Eu tenho pessoas que eu já atendi que tinham dívida do cartão de crédito e estavam devendo um apartamento, financiamento imobiliário. Como queria sempre limpar o nome, não pagar aquela juro alto, o que ela fez? Ficou pagando o cartão e perdeu o imóvel que morava. Então, mas como fazer se os juros altos do cartão vão crescendo a cada vez mais? Como fazer? Sim. Você vai priorizar a outra dívida e deixar essa chegar a um patamar que você não consegue pagar? Sim. São duas situações distintas, Maria. Quando você fala de dívida, você tem que verificar o seguinte, o que vai dar uma perda de bem que vai me prejudicar? Então, às vezes, a pessoa, se ela perder o imóvel dela, onde que ela vai morar? Ela não vai passar por uma situação muito mais grave do que estar com o nome sujo, do que estar com essa dívida crescendo? Então, qual que é a orientação? Primeiro, é o seu imóvel? Resolve ele. É um carro que você usa para trabalhar ou só para o dia a dia, para passear? Porque se for um instrumento de trabalho de um vendedor, por exemplo, ele tem que quitar aquele carro dele ali, ou ele tem que resolver esse problema dele. Terceira situação, IPTU. As pessoas deixam de pagar o IPTU quando vê, corre um sério risco de perder o seu imóvel. Aí você fala, e essa dívida que está crescendo? Calma, você vai renegociar com eles de acordo com o que você pode. E com certeza, Mariane, eu falo isso porque eu já passei por uma situação de endividamento. Se você for honesto e fazer de acordo com as suas possibilidades, esse juro vai ser diminuído. Mas você tem que ter calma para fazer essa negociação. É aconselhável uma pessoa altamente endividada ainda assim contratar um coach, um educador financeiro para colocar sua vida em ordem? Porque a pessoa, quando ela está endividada, ela não consegue ter a visão do todo. Bate o desespero, não é? E a pessoa não consegue raciocinar. De repente, um educador financeiro consegue jogar luz sobre algumas coisas que a pessoa não consegue enxergar. Sim. Eu equiparo até quando a pessoa está obesa. Ela sabe o que ela pode comer e o que ela não pode comer, mas ela não consegue ver. Ela não consegue ver. Está uma situação tão embaraçosa que ela não acha os caminhos. Quando você tem um profissional que consegue fazer isso e com uma outra visão, ele vai te ajudar a chegar aonde você quer da melhor forma. Porque é aquele outro caso da mesma coisa do emagrecimento. A pessoa, às vezes, ela começa a cortar tantas coisas, fazer dietas que ela emagrece, depois volta tudo. Aí vira o efeito sanfona, que é o que acontece na área familiar. Muitas pessoas fazem isso. Ela vai lá, pega um monte de empréstimo, organiza. Passa aqui uns anos, está endividada novamente. Por quê? Não foi na base, na origem do problema. Qual que é a principal causa do endividamento hoje? É a pessoa ser consumista em excesso ou, às vezes, nem é tão consumista, mas não tem planejamento? Isso, é um conjunto, Mariane. Então, essa questão da analfabetismo financeiro, eu falo, porque as pessoas não têm uma mínima noção como é que eu faço para guardar o meu dinheiro.
Como é que eu faço para fazer um orçamento? Ou pior, ela vai gastando e não se preocupa. Problemas familiares que acontecem demais. Então, as pessoas, às vezes, elas preferem resolver outras coisas do que resolver aquele problema familiar. E, Mariane, hoje, o problema com o dinheiro é a maior causa de divórcio. Inclusive, supera a infidelidade. Então, 70% Sério? dos divórcios são por problemas relacionados a dinheiro. Porque um gasta mais que o outro gostaria de gastar ou porque um esconde dinheiro do outro? Os dois. Deixa eu te dar um exemplo. Se a mulher compra muito sapato ou se vai no salão, que problema tem? Às vezes o homem implica com a situação, mas ele esquece de olhar. Essa mulher trabalha no dia a dia, ela cuida dos filhos, ela contribui nas despesas de casa. Que problema tem ela ir para o salão? O momento do salão... Ele pode ter outras despesas também, né? Sim, tem. E tem outras coisas. Quando a mulher vai no salão, é o momento que ela está conversando com outras mulheres, ela está relaxando. Então, não é só gastar o dinheiro. Tem um efeito até terapêutico. Outra questão, que eu falo muito de roupa, de sapato. Veja bem, ela não está contribuindo em casa? Os sonhos de vocês, ela também não está participando? Que problema tem? Então, o que eu quero dizer? Muitos casais brigam por situações que não deveriam estar brigando. Se eles sentassem para conversar, fizessem o planejamento, eles iriam verificar que aquelas situações são muito pequenas. O educador financeiro acaba fazendo trabalho de psicólogo às vezes, né? Sim. Terapeuta familiar. Sim. Como educador financeiro, como coach, a gente tem que levar as pessoas a enxergarem isso. Não adianta eu falar para ela. Ela tem que ir percebendo através de atividades o que está dando errado. Porque essa mania nossa de querer apontar o dedo para o outro e falar não adianta. Então a pessoa precisa de um passo a passo para ela enxergar esse problema. E tem também a questão da economia. As pessoas olham e falam, olha, aquela pessoa conseguiu um patrimônio invejável, né? E ela ganhava tanto quanto eu. Então tem aquela questão que a gente pensa que para adquirir patrimônio você precisa ser rico ou ter um super salário. Nós vamos para um rápido intervalo. Marcelo, eu quero que você explique isso para mim. Que matemática é essa? Que pessoas com salários modestos conseguem chegar lá, ter uma casa própria, um carro bom. Você que está aí, como é que a gente vai fazer para chegar lá e para adquirir um patrimônio razoável em família? Nós vamos acompanhar aqui, o Marcelo Rubles vai nos ensinar. Não saia daí que a gente volta já. Voltamos com o Cidadania em Debate. E você que começou a nos acompanhar agora, nós estamos falando sobre educação financeira com o educador financeiro e coach Marcelo Rubles. Marcelo Rubles está nos ensinando a poupar, a contribuir para adquirir um patrimônio no futuro, mesmo ganhando um salário razoável. Marcelo, um trabalhador assalariado com salário modesto, como é que ele vai fazer para conseguir adquirir um patrimônio no Brasil? Mariane, guardar dinheiro por guardar não adianta nada. Esse é o grande erro. As pessoas estão brigando para economizar, mas não sabem para quê. Então, por que eu estou guardando dinheiro? Quando você poupa, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um sonho atrelado. Então, quando a pessoa ela tem claro na mente dela para que ela está guardando dinheiro, isso é motivante. Você pega famílias que têm um objetivo claro. Eu tinha uma cliente que aconteceu isso, eles iriam fazer uma viagem para Beto Carreiro e a família se uniu. O que eles fizeram? A menorzinha, ela virou a fiscal da energia. Então, ela saía pagando energia em casa, tomava banho mais rápido. Interessante, envolveu a família toda. Sim, envolveu. Então, o que acontecia? Era um objetivo da família, não era um objetivo só. Por isso que a gente verifica várias pessoas tendo êxito, ganhando pouco, porque está claro na mente dela. E quando isso acontece, Mariana, parece que tudo conspira a favor, que a gente fala muito, né? Então, as oportunidades aparecem, negócios aparecem, o salário a pessoa ganha mais, ela já sabe para que vai guardar. Se você não tem isso claro, entrou dinheiro novo, você vai gastar à toa. Então, o primeiro passo é estabelecer uma estratégia. Um sonho. Aliás, não é estratégia, estabelecer um sonho. Isso, né? Ter um sonho claro. Definir um sonho claro. Você olha, eu quero comprar uma casa, ou eu quero fazer uma viagem. E aí você começa a poupar para aquilo. Isso. A partir do momento que você estabelece o sonho, Mariane, aí você tem que ir para uma outra situação. Quando eu quero isso?
Quando é que eu quero uma casa? Quando é que eu quero fazer uma viagem? Porque se você não coloca data, isso nunca acontece. Exemplo disso são os sonhos que são feitos do dia 31 para o dia 1º de janeiro. As pessoas falam um monte de coisa, mas não passa disso. Ela não coloca esse outro item de data. Então você estabeleceu o que você quer e quando você quer, aí nós vamos para quê? Para o valor. O quanto isso custa. E aí começa o planejamento. Uma viagem. Quando a gente fala da viagem quando você quer fazer, existe todo um monte de procedimento. Uma coisa que eu gosto muito de falar com meus clientes é ir para o YouTube. Como assim para o YouTube? Você quer ir para a Disney? Começa a assistir, porque hoje em dia tem todo tipo de vídeo, né? Tem as pessoas indo e elas filmando. Então lá você vai ver uma dica para você alugar um carro, qual o local melhor para você descer, quais passeios você deve fazer. Então a família vai anotando. Depois ela começa a parte de pesquisar, qual que é a data, preço. E muitas vezes, Mariana, as pessoas tomam uma surpresa, porque elas imaginam um valor muito grande e na hora sai um valor menor. Entendeu? Então a pessoa faz isso. Então, 3 coisas. Descobrir o sonho, descobrir quando que eu quero ir, descubro o valor. O que eu faço agora? Pego o valor, divido por mês, eu vou saber quanto que eu devo poupar por mês. E se eu não consigo poupar esse montante, eu posso prorrogar um pouquinho mais o prazo, não é? Sim. Para diminuir o valor que eu devo recolher todo mês para essa finalidade. Sim. Existem 3 situações. Ou você pode prorrogar a data, ou você pode modificar o valor, e uma terceira, que infelizmente o brasileiro não faz muito, é você achar outras alternativas. Porque a gente prefere, Mariana, muitas vezes prorrogar os nossos sonhos para pagar uma conta, para fazer outro tipo de coisa. Vem cá, qual que é a habilidade que você tem? Será que você não consegue ganhar dinheiro com outra coisa? Então você mantém o seu sonho intacto e você persegue aquele sonho. Quem sabe fazendo isso, Mariana, você descobre uma nova profissão, uma nova forma de ganhar dinheiro. Exemplo disso, essas pessoas com bicicleta, já viu? Com bicicleta, vendendo brown, vendendo aquelas coisas lá. Começaram fazendo um dinheiro extra. Quando viu, largaram outra profissão, começaram a viver disso. Por quê? Por causa de um sonho. Marcelo, algumas pessoas falam, olha, para você chegar a algum lugar, para você adquirir alguma coisa, você tem que guardar 30% do seu orçamento. Parece tão alto, inatingível, como o trabalhador brasileiro, já com a situação que vive hoje, como é que ele vai guardar 30%? Você acha esse valor razoável ou você acha que não precisa tanto? Mariane, a princípio eu não posso falar que 30% seja para todas as pessoas. Isso é muito relativo, vai depender do seu objetivo e depende da idade da pessoa também. Então, se você pega uma pessoa jovem que está poupando para a aposentadoria dela, para a sua independência financeira, ela não precisa guardar 30% para esse objetivo. Ela vai fazer os cálculos, a gente tem planilhas, que ela vai calcular, por exemplo, 10% do salário dela para a aposentadoria. E os outros sonhos? Porque a gente não deve ter só um sonho. E o seu sonho da viagem? Vou separar 5% do meu salário. Se você pega já uma pessoa que está mais próxima da aposentadoria, que é o grande sonho dela, quantos por cento que ela deve poupar? Às vezes vai ser 15, às vezes vai ser 20. Então não devemos colocar um valor fixo, um percentual fixo para todas as pessoas. Você tem que analisar de acordo com a sua realidade. Agora, Mariana, o que é muito importante é todo mundo poupar um valor para o seu futuro, para a sua independência financeira, para a sua aposentadoria. Por quê? Do INSS a pessoa não vai conseguir viver. Você falou várias vezes em aposentadoria, né? Pensar no futuro, pensar na velhice. Você acha que os planos de previdência privada no Brasil são uma boa opção? Plano de previdência... Ou as pessoas têm que poupar, adquirir um imóvel e deixar um imóvel? Qual que você acha que é a melhor opção? É adquirir um plano de previdência, esse perfil, que todo mês você vai contribuir naquele valor fixo, ou juntar dinheiro, adquirir um imóvel para ter uma renda depois de aluguel? Tá. Mariana, quando a gente fala de poupar dinheiro, de guardar dinheiro, é você separar um valor do seu salário para poupar todo mês. E precisa ter autodisciplina. Isso. Se a pessoa colocar os sonhos dela, fazer um orçamento, vai ser tranquilo. Ela vai começar a fazer isso. Agora, onde poupar? Onde colocar o meu dinheiro? E aí que entra um pouco da gente estudar sobre isso. Porque, veja bem, se você tem uma viagem no final do ano, você não vai comprar um imóvel para isso. Você não vai aplicar em ações para esse objetivo. Então, você vai colocar em um fundo de renda fixa, num tesouro direto, porque é no final do ano. Se é para a sua aposentadoria, você tem um prazo maior. Aí você pode dar uma diversificada. Você pode fazer outros tipos de investimento. Aí você falou de imóvel. Depende. Hoje, Mariana, eu não sou tão favorável do imóvel a pessoa fixar tudo no imóvel. Por quê? Ele não tem liquidez. Se você quer vender esse imóvel, você vai demorar mais. Então, você tem que ter uma estratégia. O que eu oriento a pessoa? Que ela tenha um patrimônio investido,
em algum tipo de renda, que fosse uma previdência privada, que seja um fundo de investimento, e tem um imóvel, não ter só o imóvel. Quando você me pergunta de previdência privada, Mariana, tem que ter muito cuidado disso. Não é assim, é previdência pública e previdência privada, como se fossem duas opções. Existem previdências privadas e previdência privada. Sim, a previdência privada, a princípio, ela tem duas modalidades. Uma que é a PGBL, e a de pato, VGBL. e a VGBL de vaca, né? Isso. E não é para todo mundo. Por exemplo, servidor público que paga imposto de renda, para ele vai compensar a PGBL. Para quem não paga imposto de renda, pode ser que seja VGBL. As pessoas precisam estudar isso. Tem vários itens. Por exemplo, quando é que eu vou pegar meu dinheiro? Eu vou pegar meu dinheiro todo ou eu vou pegar um salário por mês? Então, antes de fazer uma previdência privada, tem que se estudar sobre o assunto. O perfil da pessoa. Então, a previdência privada, ela também se enquadra no perfil de cada pessoa? Sim. A partir de quando eu quero passar a receber, ou eu quero receber tudo de uma vez, ou não, mensalmente? Isso. E assim, Mariane, tem que ver, por exemplo, em alguns casos, a pessoa é funcionário público. O que eu oriento ela? Faz uma previdência privada para ela ter restituição do imposto de renda e, no máximo, 12% dos rendimentos tributáveis dela, porque para ela realmente vai compensar. Além disso, compensa fazer um outro tipo de investimento. E aí vai variar. Pode ser um CDB, pode ser um tesouro direto, vai depender do perfil da pessoa. Porque se a pessoa for muito conservadora, ela não vai querer correr grandes riscos. Por isso que tem que analisar. E tem um cuidado muito grande, Mariana. Não é que você liga lá no jornal e fala, tal aplicação é melhor, as pessoas correm para fazer. E depois perdem dinheiro e não sabem por quê. O educador financeiro orienta sobre essas situações. Sim. Marcela, em relação às crianças, qual é o melhor caminho para educar financeiramente as crianças? Estabelecendo uma mesada e aí você deixa aquela mesada fixa com a criança e ela pode gastar com o que ela quiser e os pais pagam todas as despesas? Como é que é essa relação? A gente nunca sabe até onde a gente deve ir, porque de repente a gente fala, mas roupa é minha obrigação, passear é minha obrigação. E o que a criança vai fazer com a mesada dela? Sim. O primeiro, Mariana, sabe o que é? O exemplo. Os pais muitas vezes falam para a criança, olha, você tem que guardar dinheiro, mas eles mesmos não guardam, eles não dão exemplo. E brigam por dinheiro na frente dos filhos. Isso. Eles saem comprando, passando um cartão a todo tempo, mas não explica para a criança que aquele cartão que está passando, ele tem que pagar depois, que o dinheiro tem que estar no banco. Então, os pais, antes de dar dinheiro, porque às vezes o pai pode ser que não está tendo condição, é orientar a criança, explicar como isso funciona. Primeiro. Segundo, a criança precisa de uma mesada. Ela tem que ter um contato com o dinheiro. E mesada não é só que os pais dão. Às vezes é um tio dá, um avô dá, outros tipos de mesada existem. E criança, Mariane, aí tem que ter percentual. E sabe de quanto? 50%. Por quê? A criança tem que aprender a guardar 50% da sua mesada. Sabe por quê? Ela não tem despesa. Que despesa que ela tem? A despesa dela é tudo arcada pelos pais. Então, o que é o ideal? Ela pega o dinheirinho dela, começa a guardar 50%. Os outros 50%, os pais têm que dar uma liberdade para ela. Porque ela tem que errar nesse momento, ela tem que gastar que não deveria, arrepender, gastar certo. É o momento dela. As outras coisas que você perguntou, os pais vão fazer esse pagamento e não colocar para ela ainda. À medida que ela vai crescendo, você vai evoluindo um pouquinho mais. Meu filho, esse dinheiro agora, você vai pagar o lanche da escola, você vai dando obrigações para a criança. Você acha mais prudente entregar em dinheiro ou algumas mães têm feito ultimamente fazer um cartão de débito e entregam para a criança com a senha? Qual é a melhor opção? Mariane, dependendo da idade, a criança ainda está naquela fase de pegar. Ela não tem essa visão que nós temos muito abstrata, de entender que o dinheiro está lá no banco, de como é que funciona. Então, eu sugiro que você comece com dinheiro com a criança. Dá o dinheiro para ela, compra um cofrinho, faz ela fazer isso daí. A criança evoluiu, abre uma poupança para ela. Não é um rendimento bom, mas simbolicamente a criança vai entender. Aí você vai lá, deposita com ela na poupança. Crescer um pouquinho mais, aí você pode inserir o cartão. E mas tem que ter esse cuidado. Que idade a gente deve dar a mesada? Desde pequenininha. Desde pequenininha que ela começa a entender de dinheiro, você já vai dar para a criança já. E como eu falei, sabe o que você pode fazer também? Dar para ela, por exemplo, sei lá, algum brinquedo, né? Ensinar para essa criança a dividir. Olha, vamos dividir isso daqui, vamos doar. Porque isso também é dinheiro. Isso também é uma forma de você viver melhor com o que você tem. E quando a gente fala viver bem, não é só com o dinheiro em espécie. Tem outras formas também. Em relação às crianças ainda,
A partir de que fase você começa, você falou que tem, lá na frente você começa a falar, agora você vai pagar o seu lanche. Existe uma idade padrão ou varia de criança para criança? Isso vai variar da maturidade da criança, Mariana, porque às vezes, geralmente eu observo o quê? Que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos. Então, tem meninas hoje com 11 anos que ela tem total domínio disso. Ela sabe o que fazer, o que não fazer com o dinheiro. Então, essa idade de 11, 12 anos, eu acho que a criança já consegue observar melhor. E o pai tem que ter essa sabedoria, porque às vezes o menino ou a menina não gosta de dinheiro, eles não querem mexer com isso. Então, a gente não deve forçar. Você tem que fazer uma forma para ela aprender a ter contato com esse dinheiro, saber como cuidar, quanto que as coisas custam, né? Mas não forçar nada. E hoje, Marcelo, as pessoas têm vergonha de pedir desconto, né? De pechinchar. Você acha um bom exemplo o pai pedir desconto e negociar para pagar à vista na frente do filho, levar o filho ao fazer compras nesse sentido? Sem dúvida, Mariana. A criança já tem que aprender esses princípios. Tem alguns países que você não pedir desconto é uma ofensa. Então, a criança ela já tem que aprender essa questão de negociar, de comprar, como é que eu devo fazer. Tem um perigo muito grande do parcelamento. Pais que começam a comprar muito parcelado, a criança vai vendo, ela acha que aquilo ali é o melhor. Então, a criança já tem que estar esse contato com todos esses mecanismos do comércio. Nós estamos caminhando para o final, tem 1 minuto ainda. Eu queria que você falasse do parcelamento. A grande armadilha do endividamento é o parcelamento? Sim. Por quê? A pessoa compra em uma loja, passa um valorzinho pequeno. Vai em outra loja, passa um valor pequeno. Quando ela vai observar, já chegou um valor tão grande que ela nem se deu conta. Porque se você olha um valor pequeno, um valor que você está pagando é pequeno. Mas e no seu orçamento? Já estava planejado? A grande dica é essa, planejar antes de comprar. Então, comprei parcelado, mas estava previsto no meu orçamento? Estava. Até aí tudo bem. Agora, sabe o que é o ideal, Mariana? Que antes da gente comprar parcelado, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Porque aí você negocia muito melhor, compra com descontos, ou não, eu parcelo e o meu dinheiro está aqui guardado, rendendo juros. O mais fácil é comprar à vista e não se preocupar depois, né? Se você tem, compra, se não tem, não compra. Marcelo, obrigada pela sua presença. A gente ficaria aqui horas conversando sobre essas dicas. A você que nos acompanhou aqui, o nosso programa chegou ao fim, mas a gente volta no próximo programa com outras dicas interessantes. Obrigada por estar com a gente, obrigada, Marcelo, e até logo.